Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado da 14ª semana do Tempo Comum, dia 12 de julho. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O discípulo não é maior do que o seu mestre, e nem o servo maior que o seu senhor. Ao discípulo basta ser como seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, temei aquele que tem o poder de lançar os vossos corpos no inferno e vos destruir. Eu também vos digo: não se vende 2 pardais por uma moeda? Ora, vós valeis mais do que os pardais que estão nos céus. E nenhum deles cai sem o consentimento do vosso Pai que está nos céus. Por isso eu vos digo, que até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Não temais. Eu também vos digo, tudo aquilo que ouvirdes no escuro, proclamai na claridade do dia. E aquilo que vos é dito ao pé do ouvido, proclamai também sobre os telhados. Porque nada existe de velado que não seja revelado, ou de escondido que não seja manifestado. Não temais, pois, aqueles que matam os corpos e não podem matar a alma. Eu também vos digo, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, por causa do meu nome, eu vos digo que eu também darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Novamente eu vos digo, não temais. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos eu e você novamente diante do mistério da palavra. E uma palavra que não é tão somente um livro, mas uma palavra que é uma pessoa. Uma pessoa que é caminho, verdade e vida. E uma pessoa que constantemente passa sobre as nossas vidas, pelos acontecimentos diários da história da vida de cada um de nós e nos convoca: vem e segue-me. E nenhum de nós é obrigado a seguir o Senhor. Mas nós seguimos o Senhor quando Ele conquista os nossos corações. E seguir ao Senhor é muito mais do que colocar uma cruzinha no pescoço, é muito mais do que cumprir ritos, é muito mais do que cumprir uma tradição, mas é permitir ao Senhor ser o Senhor da nossa vida em todos os momentos, em todos os acontecimentos. Por isso, no livro do Gênesis hoje, encerrando o livro do Gênesis, nós vamos encontrar o desfecho da história de Jacó e de José, onde Jacó vai dizer aos seus filhos que quer regressar para sua terra para ser enterrado junto com seus pais. E José também vai dizer aos seus irmãos que ele também quer retornar para sua terra para ser enterrado junto com seus pais. Porque a história da vida deles está culminando. E o Senhor, bondoso e misericordioso, manifestou o seu desejo e a sua vontade na vida de Jacó e de José. De modo que toda a história traumática de José, vendido pelos irmãos, traído pelos irmãos, o Senhor soube retirar vida de todos esses acontecimentos negativos, porque assim é o Senhor. Ele faz nascer vida da morte. Ele faz ressurgir vida das cinzas. E ele tem o poder também de reavivar até os ossos ressequidos. Por isso, ele é o Deus do impossível. E eu e você fazemos esta experiência em nossa vida de que Jesus é o Deus do impossível, que conduz a nossa história, conduz a nossa vida, e que pouco a pouco nós vamos percebendo que a nossa história vai findando. As pessoas queridas vão passando, a saúde vai diminuindo, as capacidades físicas também vão diminuindo, mas mesmo assim nós vamos percebendo a permanência do Senhor, porque o Senhor peregrinou conosco. O Senhor permaneceu conosco.
Agora nós vemos Jesus educando o coração dos discípulos que são enviados em missão. Jesus não é um irresponsável de enviar os seus discípulos sem antes preparar o coração deles. Jesus, depois de certa convivência, escolheu o grupo dos 72. Depois Jesus escolheu o grupo apostólico chamado 12 apóstolos. E Jesus os santificou e os enviou com o seu poder e com a sua autoridade. Agora Jesus então começa a educar o coração dos discípulos para que eles não venham a desviar-se do caminho, principalmente pela vaidade, pelo sentimento de grandeza, pela arrogância. Então ele vai dizer: o discípulo não é maior do que o seu mestre, e nem o servo é maior do que o seu senhor. Ao discípulo basta ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se eles perseguiram e se eles maltrataram o dono da casa, o que é que eles não farão com os membros da família? Não temais. O grande convite que o Senhor faz para mim e para você a cada dia que nasce e que é um grande desafio, porque é uma grande aventura, é não temer o futuro, não temer a vida, não temer os acontecimentos. Porque muitas e muitas vezes o medo será um caminho onde eu e você vamos trilhar, onde eu e você vamos caminhar, impulsados pela fé. E Jesus começa a dizer então: o discípulo não é maior do que o seu mestre, e nem o servo maior do que o seu senhor. E se eles trataram e perseguiram e maltrataram o senhor da casa, imagine então o que eles farão com seus discípulos. Jesus prepara a minha vida e a sua vida, porque nós também teremos contrariedades por causa do Evangelho, não por causa dos nossos pecados, não por causa dos nossos erros, mas por causa do nome de Jesus. Por isso ele vai dizer: não há nada que seja encoberto e que não seja depois revelado, como não há nada escondido e que não seja conhecido. E tudo o que vocês ouviram nas noites, na escuridão da noite, proclamai-o na luz do dia. E tudo que vocês escutaram ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. E novamente diz ele: não temais, porque em todos os séculos os cristãos serão convocados a andar na contramão das ideologias, na contramão da história. E como isto será difícil, porque será como um pente fino que vai purificando, ou uma peneira que vai peneirando e purificando aqueles que são fiéis e aqueles que são infiéis. Aqueles com quem o Senhor pode contar e aqueles com quem o Senhor não pode contar. Porque o santo batismo que eu e você recebemos é como uma semeadura de sementes. Nem todas nascem, nem todas crescem. Às vezes algumas germinam, mas as pedras impedem o crescimento, ou o espinho impede o crescimento, ou os pássaros do céu impedem o crescimento, ou a luta pela sobrevivência impede esse crescimento. E Jesus vai assim, numa figura de linguagem muito bonita, dizer: não se vende um pardal por 2 moedas? Olha, nenhum deles cai do céu sem o consentimento do vosso Pai, quer dizer, toda a nossa vida está nas mãos do Senhor. Todas as nossas vidas estão nos desígnios do Senhor e eu tenho livre-arbítrio. E você tem o livre-arbítrio de acolhermos ou não acolhermos. De acolhermos na fé ou renegarmos a fé. E Jesus vai dizer: vós valeis mais do que os pardais do céu. Vós valeis mais. Não temam os homens que matam o corpo, porque eles não podem fazer nada mais além disso, mas temam aquele que tem o poder de lançar as vossas almas e os vossos corpos no inferno. A este sim, a este deveis temer. E depois Jesus fala então agora do testemunho. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu também darei testemunho deles diante de meu Pai dos céus. Mas aquele que renegar o meu nome diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai que está no céu. O testemunho cristão é a essência da nossa existência: amar e servir. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado pelas felicitações, pela passagem do meu aniversário ontem, e que Deus os abençoe, os cubra com a sua proteção. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.